Boa noite, Brasil. Você está assistindo ao BPTV Noite. Eu sou Verônica Prado e trago para você as principais notícias desta terça-feira, 2 de setembro de 2025. No Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia interrompeu hoje o advogado de Alexandre Ramagem durante sua argumentação sobre o processo eleitoral. Quando o defensor começou a questionar a auditabilidade das urnas eletrônicas, a ministra fez questão de esclarecer. O senhor sabe a diferença entre o processo eleitoral auditado e o voto impresso? O processo eleitoral brasileiro é amplamente auditável em todas as suas fases. A intervenção ocorreu durante o segundo dia de julgamento do caso que investiga a suposta tentativa de golpe após as eleições de 2022. Fez muitas referências à inexistência ou que teria havido uma campanha pela eleição auditável, pelo processo auditável, e que isto era algo que foi até objeto de uma proposta de emenda constitucional. Mas Vossa Senhoria sabe a distinção entre processo eleitoral auditável e voto impresso. Sim, excelência. Porque repetiu como se fosse sinônimo, e não é, porque o processo eleitoral é amplamente auditável no Brasil, passamos por uma auditoria, e para que não fique para quem assiste a ideia de que não é auditável. Uma coisa é a eleição com processo auditável, outra coisa é o voto impresso. O que se fez foi, o tempo todo, dizer que precisava de voto impresso, que tem a ver com o segredo do voto, a lisura e rigidez do direito de cada cidadã e cidadão votar só de acordo com o que ele pensa e ninguém saber disso. Outra é a auditabilidade. A auditoria, desde 1996, quando foi criado o processo eletrônico, ela é auditável e passa por várias fases. Então, só para ficar claro, porque Vossa Senhoria usou com muita frequência, como se fosse a mesma coisa. Não é, e o que foi dito o tempo todo foi esta confusão para criar uma confusão na cabeça da brasileira e do brasileiro e colocar em xeque. Então, só para esclarecer. Eu posso, então, esclarecer a minha própria fala para que eu não passe... por favor, sim. Porque foi muito repetido, eu estou copiando e por isso é que eu usei essa expressão voto auditável, voto impresso, porque nesses textos e nos pronunciamentos de Jair Bolsonaro, esses termos eram repetidos. E ilegítimos. Minha opinião, eu vou falar minha opinião pessoal. Não é opinião, a meu entendimento pessoal. O fato é que o processo eleitoral brasileiro é amplamente auditável. Ponto. Eu conheço profissionalmente a segurança das urnas e essa questão do voto impresso é só em relação à defesa ao que foi dito. Não é a defesa que defende essa ideia. Ótimo, que fique claro. O processo eleitoral brasileiro é auditável, íntegro, perfeitamente seguro, como se comprova amplamente. Voto impresso, desde a introdução do voto eletrônico no Brasil, não estamos tendo. É este o fato. Em Brasília, manifestantes pró e contra o ex-presidente Jair Bolsonaro entraram em confronto em frente ao condomínio onde ele reside. Membros do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Teto exibiram um boneco inflável representando Bolsonaro com uma tornozeleira eletrônica e vestindo roupas de presidiário, enquanto apoiadores do ex-presidente, vestidos de verde e amarelo, protestavam contra sua possível condenação. A Polícia Militar do Distrito Federal precisou intervir para separar os grupos e evitar uma escalada da violência. O clima esquentou em frente ao condomínio do ex-presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira em Brasília. Manifestantes de esquerda confrontaram apoiadores do líder de extrema-direita, que junto com outros 7 réus, responde por suposta tentativa de golpe de Estado. O julgamento começou nesta terça-feira no Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro, em prisão domiciliar desde o mês passado, não compareceu à corte e recebeu o apoio de um grupo de partidários no condomínio onde mora, no Distrito Federal. Eu estou aqui justamente porque a justiça no Brasil, posso dizer que hoje é a injustiça. Não é a justiça, é a injustiça. Então, para mim, ele é uma pessoa inocente. Em Brasília, a presença policial foi reforçada na Praça dos Três Poderes, onde ficam o Palácio do Planalto, o prédio do STF e o Congresso Nacional. No dia 8 de janeiro de 2023, milhares de bolsonaristas invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes para exigir uma intervenção militar e destituir Lula, que havia tomado posse uma semana antes. Bolsonaro, que se encontrava nos Estados Unidos naquela data,
é acusado pela Procuradoria-Geral da República de ter sido o instigador dos distúrbios. Se for considerado culpado, o ex-presidente, que alega inocência e afirma estar sendo perseguido, pode pegar até 43 anos de prisão. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou hoje sobre o julgamento em curso no STF. Segundo Lula, as pessoas começam a perceber que vivemos um período nefasto da história. Quando questionado se acompanharia o julgamento de Bolsonaro, o presidente afirmou que tinha coisas melhores para fazer. Que os fatos estão vindo à tona e as pessoas estão começando a perceber que período nefasto da história brasileira nós vivemos. E obviamente que o Emílio Castro, se estivesse hoje sentado na frente da sua máquina, não do computador, da sua máquina ou na caneta, ele estaria escrevendo, quem sabe, a mais bela história do que aconteceu nos últimos anos no Brasil. Presidente, você acha que chega o momento agora... Não, eu não tenho expectativa, querido. A minha expectativa é que o tribunal, julgue quem está julgando em função dos autos do processo. Ninguém está julgando ninguém pessoalmente, ou seja, tem um processo, tem os autos, tem delações, tem provas, e que a pessoa que está sendo acusada tem o direito à presunção da inocência, ele pode se defender, como eu não pude me defender. E eu não reclamei, eu não fiquei chorando, eu fui à luta. Se é inocente, prove que é inocente. Prove que não tem nada a ver com isso, está de bom tamanho. O que eu espero é isso, é que seja feita justiça, respeitando o direito da presunção de inocência de quem está sendo julgado. É só isso que eu desejo. Eu desejo para mim e desejo para qualquer inimigo meu. Apenas o direito à presunção de inocência para que o Brasil fique sabendo da verdade e apenas a verdade. Moraes, bom, gente. Obrigado. Moraes, STF, firmes contra acusações americanas? Olha, eu acho que não tem por que ficar temendo a acusação americana. O que está acontecendo com os Estados Unidos é que ele exacerbou, qualquer coisa que a gente tinha conhecimento na história da humanidade de um governo se meter a julgar o comportamento da justiça de outro país. É um negócio inacreditável. Eu acho que as pessoas precisam aprender a respeitar. Cada um toma conta do seu terreiro. Cada um toma conta do seu ninho. E eu vou repetir aqui. O Trump não foi eleito para ser imperador do mundo. Ele foi eleito apenas para ser presidente dos Estados Unidos da América do Norte. Ele tem direito a criar as taxas. Ele tem direito. Agora, tem regra. Nós temos o OMC. Por isso que tem que ser respeitado. Por isso que o Brasil já recorreu ao OMC. Por isso que o Brasil recorreu à seção 301. A gente vai utilizar todos os mecanismos legais. O que eu tenho dito? Eu tenho o Alckmin, eu tenho o Haddad e tenho o Mauro Vieira negociando. E falei outro dia numa entrevista, se o Trump estiver disposto a negociar, o Lulinha Paz e Amor está de volta. Porque eu nasci na minha vida política negociando, perdi negociando, ganhei negociando, mas é a forma mais responsável e mais justa possível, é você sentar em torno de uma mesa, tirar suas divergências e que vença aquele que tiver mais razão e mais argumento. É só isso que eu quero e é só isso que eu desejo. Eu não tenho nenhum interesse de brigar com os Estados Unidos da América do Norte, nenhum interesse. Eu tenho interesse de fazer com que essa amizade de 201 anos possa conviver democraticamente mais 201 anos. E eu, sinceramente, estou no aguardo de que em algum momento, vai acontecer alguma coisa na cabeça do presidente Trump, ele vai perceber, puxa vida, eu tenho que negociar, não só com o Brasil, negociar com a China, com a Índia, negociar com a Venezuela, negociar com todo mundo, porque o mundo de paz que nós queremos construir depende de nós, não depende de ninguém, só depende de nós. E o Brasil faz parte de uma parte do continente que é tido como zona de paz e a gente não quer crer em guerra. Muito obrigado. A defesa de Jair Bolsonaro informou que o ex-presidente não comparecerá ao segundo dia de julgamento por questões de saúde. Em comunicado, os advogados afirmaram: ele não está bem. Vou falar amanhã cedo. Acho que a sessão de julgamento foi como todo mundo imaginava. Os pontos principais para a defesa do presidente Bolsonaro foram a fala do Procurador-Geral da República e do advogado do colaborador. Nós vamos responder amanhã, ponto a ponto, o que foi dito hoje
dentro da defesa técnica que nós já fizemos. Mas por enquanto é só, gente. Amanhã a gente... Só sobre essa relação do se encontrar com o ex-presidente hoje para passar alguma coisa? Não, acho que não. Eu agora vou me preparar, continuar me preparando. Tem mais uma noite e aí depois amanhã... A relação do CID, porque hoje já se falou sobre a relação do CID, Vem pro púlpito, vem pro púlpito. Gente, nós vamos combater isso amanhã ponto a ponto. Agora não tem, amanhã conversamos. Eu não posso adiantar a sustentação oral sobre aquela falta de respeito. Então, eu preciso... É certeza que o presidente não vem? Não vem. Nenhum dia. Nós vamos... Não, um dia não dá para dizer. Amanhã ele não vem, eu disse que ele não está bem, e ele não estava bem, e eu acho que amanhã ele não vem. Mas agora eu tenho mais uma noite mal dormida. Tem expectativa. Então... Bolsonaro, que se encontra em prisão domiciliar desde o início de agosto, acompanhou o primeiro dia do julgamento ao lado de seus filhos, mas não estará presente na sessão de hoje. Vale lembrar que Bolsonaro e outros 7 aliados, incluindo figuras militares de alto escalão, estão sendo julgados por supostamente planejar um golpe de Estado após a derrota nas eleições de 2022. Se condenados, poderão enfrentar décadas de prisão. Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para ficar por dentro de todas as atualizações. Pela BPTV Noite, eu sou Verônica Prado. Obrigada pela sua audiência e até amanhã.